Olá, mulheres, a paz do Senhor para todas. Eu queria começar o nosso estudo e o tema que eu escolhi para ele é Enquanto Espero. E o que eu pensei exatamente no que falar nesse estudo é o que fazer enquanto estamos aguardando a nossa restauração. Nós precisamos entender que esse tempo, como já foi dito, é um tempo mútuo em que Deus está trabalhando e moldando tanto os nossos corações quanto os corações dos nossos maridos. Agora, essa espera, ela pode ser bem passada, parece comida, né? E ela pode ser mal passada. A verdade é essa. E como eu pensei, o que é que eu posso fazer para aproveitar bem esses meus momentos? E eu digo todos eles, meninas. Os momentos de perda, os momentos de sofrimento, os momentos de angústia, os momentos de tribulação, os momentos de opressão. Todos esses momentos, eles servem para o nosso bem. E quando eu tomei consciência disso, porque eu sabia que meu processo ia ser longo, eu sabia que meu processo ia ser muito sofrido, e vocês vão entender porque eu vou contar o meu testemunho um pouquinho mais para frente, nos próximos estudos. E como eu acho que desde o começo eu já tomei essa consciência de que meu processo seria muito difícil, eu disse para o Senhor, bom, eu quero passar bem esse tempo. E, obviamente, foi um processo, eu não tomei essa consciência, não foi fácil, mesmo já tendo esse entendimento, não foi fácil, nenhuma fase para mim foi fácil. Para falar que não foi fácil, eu estou vivendo agora, nesse momento, o meu melhor tempo, mas até o mês passado, eu vivi grandes angústias, grandes tribulações, muita opressão, e nós não somos diferentes. Eu queria só não deixar de frisar isso sempre com vocês. A nossa posição aqui não nos faz diferente de vocês. E aí, inclusive, nesse estudo eu vou explicar por quê. E uma das coisas que eu vou citar, que foi uma das coisas que eu fiz enquanto eu estou esperando, é o começo do nosso próximo estudo de criação de filhos, tá? Inclusive, eu comecei a pensar nesse estudo porque eu já tinha escrito isso que eu vou ler agora. E uma das coisas que eu ouvi, meninas, logo no início da minha separação, foi, acredito que no primeiro mês eu escutei isso. Um líder do louvor da minha igreja chegou para mim e falou assim: invista na vida espiritual do seu filho. Esse foi um dos melhores conselhos que eu já recebi nessa minha fase de separação. Por quê? Porque há muitos anos e anos eu não abria a minha Bíblia para ler. Então, eu estava muito afastada de Deus, muito. E aí, eu recebi esse conselho. E no mesmo dia, isso era um domingo, no mesmo dia eu cheguei em casa. E eu abri a minha Bíblia, né? Ou melhor, eu abri a Bíblia do meu filho nessa noite. Era uma Bíblia de criança. Eu até vou deixar a foto com vocês aqui. O nome da Bíblia é Dia a Dia com os Anjinhos. Já tinha comprado há muito tempo essa Bíblia com ele, mas eu li, no começo eu li, depois eu abandonei a Bíblia lá. E na verdade não é uma Bíblia não, é um livrinho assim de devocionais de criança, como se fosse um pão diário, tem para todos os dias do ano, e cada dia tem uma historinha de criança, e no final tem um versículo e uma oraçãozinha, tudo bem infantil e de criança. Pois vocês podem imaginar, foi essa Bíblia que me resgatou para a volta para os braços do Senhor. E foi assim que Deus foi falando comigo. Eram textos, por mais que as histórias eram infantis, mas lá tinha textos sobre perdoar os amiguinhos,
que Deus cuidava de você. E no final, né, tinha sempre um versículo, e os versículos na linguagem de criança. E foi assim que Deus me trouxe de volta para Ele. O meu filho tinha 7 anos na época que nós nos separamos, e eu há muito tempo não colocava ele para dormir, porque quem fazia isso era o meu esposo. Há muito tempo eu não gastava um momento de qualidade com ele, de conversar, de sair, de perguntar como ele estava, o que é que ele estava fazendo, esse tipo de coisa. E mesmo eu muito machucado, Deus ali naquele momento me chamou para cuidar do meu filho. E naquele momento ali, era como eu me via uma pessoa completamente destruída, como uma pessoa nesse nível, porque eu, meninas, no começo fui pro fundo do poço. Eu fiquei em depressão, quis tirar a minha vida, passei por situações de batalhas espirituais muito grandes e vivendo tudo isso, cuidando do meu filho. Esse meu acordar, né, que na verdade foi um recado do Senhor para mim naquele momento ali, aquele meu acordar, ele fez toda a diferença. Meninas, por causa do meu cuidado com o meu filho, eu fui resgatada para Deus. Porque se eu não tivesse sentado para ler a Bíblia com ele, talvez até hoje não teria aberto a minha Bíblia. Se eu não tivesse começado a buscar a Deus, talvez até hoje, eu não sei o que talvez eu já não teria buscado por restauração, talvez eu já estaria, inclusive, divorciada, talvez já estava com uma outra pessoa. Eu não sei que caminhos eu teria tomado, sabe? Então, o recado do Senhor naquele momento me resgatou de volta para Ele. E como que a gente consegue isso, né? Então, como dar algo a alguém enquanto você ainda não tem? Como você consolar uma pessoa enquanto você mesma ainda não está consolada? Isso, meninas, é um mistério de Deus. Esses mistérios, né, faz a gente tirar força de onde não temos. Então, com essa força que veio do Senhor, eu me aproximei do meu filho. E Deus se aproximou de mim. Eu comecei a gastar tempo com ele, estreitar os nossos laços, fazer atividades juntos. E eu fui dando toda a atenção que eu podia para ele. Atenção essa que eu simplesmente, pela correria e cansaço do meu dia a dia antes, eu havia esquecido de dar, mesmo sabendo da sua importância. E o que aconteceu depois de um tempo foi o seguinte: o meu filho começou a ser impactado pela minha mudança. Por quê? Porque da biblinha ali que eu lia com meu filho, eu acho que eu li aquela Bíblia com ele durante uns 3 primeiros meses. E aconteceu o quê? A primeira vez que eu li com ele, caiu no Salmo 46:10, que diz: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Eu achei esse versículo tão impactante. Eu disse: que versículo lindo. Aí eu fui na minha Bíblia, que a minha versão acho que dizia assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? E a mesma referência. E eu marquei, eu disse: esse versículo é muito lindo. E aí eu escrevi esse versículo. Olha que interessante, porque depois foi que eu conheci o livro da Erin, depois foi que eu vi que ela dava já essa dica de escrever os papeizinhos. Depois foi que eu assisti o filme Quarto de Guerra. Meninas, quando eu assisti o filme Quarto de Guerra, para vocês terem ideia, tô viajando aqui, mas coisa de mulher. Quando eu assisti o filme Quarto de Guerra, eu já estava com a minha parede toda cheia de versículos. Eu disse: Senhor, eu estou me antecipando aqui. O Senhor quer me ensinar, eu já estou na frente, eu sou muito apressada. Mas foi isso, meninas. A Bíblia do meu filho, voltando, né? A Bíblia do meu filho, ela me trouxe de volta para a minha própria Bíblia
E aí eu comecei a marcar minha Bíblia. E aí eu já não lia mais aquele 46:10. Eu fui ler todo o 46. E eu já não me contentava com o 46. Eu li o 45, li o 44, li o 47. E assim, quanto mais eu ia lendo a palavra do Senhor, mais eu tinha sede de conhecer mais Deus me consolava, mais eu queria aquilo ali. E eu comecei, meninas, eu fiquei assim meio obcecada. Foi quase uma obsessão pela palavra do Senhor. E aí eu comecei a cortar tudo que eu estava fazendo. Mas não foi porque alguém me disse, não porque alguém determinou. Não, eu comecei, aquilo ali começou a impactar tanto a minha vida que eu não queria outra coisa para mim. E aí eu não assistia mais televisão, porque para mim aquilo era perder tempo. Eu queria ler a palavra. Eu comecei a cortar atividades que para mim não iam me trazer o que aquelas palavras estavam me dando. E as palavras de Deus, da Bíblia, elas foram curando o meu coração. E todo aquele processo que eu era com a Bíblia de manhã, era com a Bíblia de noite, como eu estava em depressão, eu avisei os meus funcionários que eu não estava em condições de trabalhar. Graças a Deus que eu ainda tinha os funcionários nessa época. E aí eles começaram a tocar a empresa minha, mesmo sem mim. E eu passava dia e noite, dia inteiro e noite lendo a Bíblia. Era o dia e a noite. Enquanto eu fiquei em depressão na cama, eu fiquei com a Bíblia na mão. Esse tempo todo era lendo a Bíblia. Então, acho que até isso, eu agradeço até a Deus, sabe? Porque foram aqueles momentos em depressão que eu dei uma guinada muito grande, porque não é todo mundo que realmente pode passar 2 meses lendo a palavra o dia inteiro. Eu via o sol nascer e via o sol se pôr na minha cama, porque eu não me levantava para nada. E foram aqueles momentos que eu li no fundo do poço, fui buscando a Deus dia e noite. E o meu filho vendo aquilo, né? Porque assim, eu não demonstrava para ele que eu estava em depressão. O meu filho só via de mim, assim, bons momentos. Quando ele chegava do colégio, eu conseguia me reerguer. Eu me sentava na cama, ele vinha, a gente conversava. Ele chamava para ir pro shopping, eu me levantava e ia com ele. E quando eu estava em casa, ele via que eu não assistia mais televisão, eu estava com a Bíblia direto. E aquilo ali começou a impactar a vida do meu filho. E ele começou a se interessar por Jesus e sua palavra. E aí, as dúvidas do meu filho, os anseios, as perguntas, né, que as crianças geralmente fazem: mamãe, por que aqui o céu é azul? Mamãe, por que aqui é isso? O que significa isso? Os anseios do meu filho começaram a ser perguntas sobre Deus. Começaram a ser perguntas: quem é Deus? Ele começou a ter esse tipo de pergunta. E os anseios do meu filho, isso também foi para perto de Deus. E assim como eu estava sendo atraída, o meu filho também foi, junto comigo. Até que ele um dia, ele disse assim: mamãe, eu quero ler a Bíblia Sagrada. Aí eu: como assim, Dimitri? Ele disse: eu quero ler a Bíblia de adulto, eu quero ler a sua Bíblia, eu não quero mais ler a minha. E aí, depois de uns 4 meses que a gente vinha lendo a Bíblia, o livrinho dele de devocional, nós começamos a ler a Bíblia mesmo. E eu comecei a ler a minha Bíblia para ele. Ele tinha 7 anos. E aí eu disse: o que é que eu vou ler para essa criança? Porque a Bíblia é tão assim. Eu disse: você quer saber? Eu vou começar do começo. Eu vou começar a ler Gênesis, porque eu imaginei, Gênesis é o máximo. Vai falar sobre a criação do céu que se dividiu. E aquilo ali é encantador, né? Eu achei que aquilo ali seria muito encantador para as crianças. E ali eu fui lendo a cada dia um trecho da história, da palavra. E começamos por Gênesis, e eu fui lendo e sendo ministrada ao mesmo tempo. E à medida que eu ia lendo aquilo ali, eu via as promessas do Senhor. Eu com ele, muitas vezes ele me via chorando, assim, às vezes não, eu disfarçava, mas muitas vezes eu lia, e aí Deus dizia: seja forte, corajoso, e eu, boa, me emocionava, porque Deus era muito bom, assim. E aí eu dizia, ele: mamãe, por que você está chorando? Eu disse: Jim, porque Deus é muito bom. Ele via que eu não estava chorando por tristeza, eu estava chorando porque Deus estava ali, Deus estava falando comigo.
E nós fomos realmente ministrados por essa grande fidelidade de Deus, que era sendo comprovada ao longo dos anos e ao longo da história, né, que vai sendo narrada na Bíblia. E o interessante era ver assim como nós éramos abençoados, porque aquele mesmo Deus que pairava sobre as águas, enquanto a terra ainda era sem forma e vazia, era o mesmo Deus de Abraão, que cumpriu sua promessa para com ele e o honrou por ele ter sido fiel ao Senhor. Como eu chorei quando eu li a história de Abraão, como ele foi tão obediente ao ponto de dar o seu próprio filho em sacrifício, em obediência ao Senhor. Como eu chorei quando eu li que José foi levado e seu pai Jacó achou que ele havia morrido. Eu senti a emoção de José quando reencontrou seus irmãos e ele decidiu perdoá-los, entendendo que Deus havia permitido todo o seu sofrimento a fim de salvar não só sua família, mas toda uma nação. E ali eu fui entendendo todos os propósitos que Deus tem em meio ao sofrimento. E aí Deus foi nos acalentando, nos ensinando e nos encorajando através das suas histórias de milagres, nas suas histórias de superação, de perdão, de espera, de erros e de obediência do seu povo. Então, continuando o nosso estudo enquanto espero, o primeiro ponto que nós vimos foi o investimento espiritual na vida dos nossos filhos. E o segundo ponto que eu queria ressaltar, meninas, é o conhecimento. Como vocês puderam entender, como foi todo o meu processo, né? Como é que eu voltei para os caminhos do Senhor e como que eu comecei meu processo de cura, foi buscando o entendimento na palavra do Senhor. Então, esse é o ponto número 2, é o conhecimento da palavra de Deus. E isso pode ser feito de várias maneiras. Uma delas é ler a palavra do Senhor, que é a Bíblia, e ler assuntos complementares, né? Leia tudo o que você conseguir, começando pela Bíblia. E isso vai trazer ao seu coração paz e alívio, que nós tanto precisamos nessa fase. E eu comecei a ler, eu sozinha, eu comecei a ler os Salmos, e foi como começar do início mesmo. Eu peguei minha Bíblia novamente, foi muito estranho, no começo foi muito esquisito. Mas logo eu comecei a lembrar de quando eu, na minha época de adolescente, jovem, eu naquela fase de tantos porquês, de passando angústias também, né, que nós também passamos enquanto nós somos jovens, sobre o futuro e tudo. E em meio àqueles questionamentos de jovem e adolescente, eu buscava muito a palavra do Senhor e eu me lembrei daquela minha fase. E de tantas incertezas eu procurava muito ao Senhor na palavra. Então, assim, eu pude me recordar dessa época, de quanto eu precisava do Senhor, e agora eu me vejo da mesma maneira. Eu me sentia insegura e incapaz de caminhar sozinha, e agora, da mesma maneira, eu me sinto assim. E graças a Deus que esses momentos com Ele vem me fortalecendo. E Deus me fez lembrar dos momentos de oração. Engraçado que quando eu comecei a ler a palavra, eu me lembrava, eu no meu quarto, na casa da minha mãe. E me veio a lembrança os meus momentos de oração. Engraçado, quando eu ainda era jovem, eu nem namorava ainda. E eu orava pelo meu futuro marido. E uma das coisas que eu lembro que eu pedia era que o Senhor me desse um homem pronto. Porque eu via muito... Eu não gostava de homens da minha idade, nem mais novos. Porque eu não gosto ainda até hoje de conversar besteira. Assim, então eu dizia assim, eu não quero namorar, assim, eu não quero ficar namorando com um com o outro, sofrendo. Eu amava trabalhar para o Senhor. E aí eu orava, Senhor, me dá o marido pronto. Me dá um marido que já saiba quem é Deus, que ame a Deus mais do que a mim, que já tenha a sua profissão definida, que já venha prontinho para casar. E é engraçado que Deus ouviu a minha oração. E meu esposo, ele é como esse homem que eu pedia. Então, Deus é esse, meninas. É o mesmo da nossa época, de antes, é o mesmo
da história da humanidade antes. E é o mesmo hoje. Então, se ele cumpriu as suas promessas que ele prometeu aos nossos antepassados, ele cumpriu as promessas que já fez para nós, ele já foi fiel na nossa vida tempos atrás e ele será de novo, porque nós estamos plantando hoje para colher amanhã. Nunca esqueçam disso, meninas. E esse caminhar da leitura da palavra, ainda no livro de Salmos, porque eu lia com meu filho. Na verdade, enquanto eu estava lendo a Bíblia de criança do meu filho, eu comecei a ler os Salmos, né? Eu comecei a ler antes de ler Gênesis, eu lia sozinho os Salmos. E ali, lendo aqueles Salmos, eu me identifiquei muito com Davi. Tanto que hoje eu brinco, na época eu brincava, ainda até hoje eu brinco, dizendo que ele era meu irmão gêmeo. Porque eu dizia assim, os Salmos foram escritos para mim, como é que pode um negócio desse? Tanta palavra escrita para mim, porque essa é a minha realidade. E eu hoje, na época, eu sabia, hoje sei exatamente o que Davi passou, porque era exatamente o que eu estava passando. E aquelas palavras de Davi, elas me acalentavam, como só aquilo ali podia ter feito na minha vida. E enquanto eu lia a palavra, eu lia livros também, via vídeos, olhava estudos no Google. Se eu estava com medo, hoje eu estou com medo. Medo que não era inexplicável. Eu botava assim, quando eu estou com medo, Bíblia. Aí apareciam vários estudos e aí eu ia lendo aquilo ali. E aí eu ia lendo e ia marcando na minha Bíblia. Foi assim. E também com livros. Eu li a palavra, li os livros, e muitos deles foram assim, muito marcantes. Eu até listei alguns aqui que eu vou citar, tá? Que é O Poder da Esposa que Ora, Como Deus Pode e Vai Salvar Seu Casamento, Os Primeiros Socorros para um Casamento Ferido. Depois eu vou colocar todos os autores, tá? O Poder da Oração Vitoriosa. Esse livro é maravilhoso. Vou repetir o nome. O Poder da Oração Vitoriosa e O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Esses livros são perfeitos. A Prova de Fogo eu li, tá? Mas eu não sugiro que vocês leiam nessa fase de separação, mas eu tive um direcionamento do Senhor para ler, depois vocês vão entender por quê. E estou lendo A Mulher Sábia. Então, meninas, é isso. O meu dia a dia de busca pela voz do Senhor é assim, hoje. De manhã eu tiro a primeira hora para ler a palavra. E hoje eu leio o Novo Testamento. E à noite eu tiro um tempinho antes de dormir e leio o Velho Testamento com meu filho. Nós já chegamos no livro de 1 Samuel e estamos lendo na Bíblia de adulto, como ele diz. Chegou um ponto que meu filho ama tanto a palavra que ele não me deixa dormir sem ler a Bíblia, meninas. Então, toda noite eu tenho que ler a Bíblia. É sagrado. Ele não dorme enquanto eu não ler para ele. E eu sei que isso tem sido impactante na vida do meu filho. O meu filho hoje fala sobre Deus, ora, escuta a voz do Senhor. Isso para mim é um grande presente. E só por isso eu já digo assim, meninas, já estou vislumbrando a minha vitória, porque o meu milagre, ele já começou. Primeiro começou na minha vida, depois começou na vida do meu filho e agora está faltando só meu esposo. Então, assim, se nós compararmos em porcentagem, nós somos 3, nós já estamos 70%, 70% já está conquistado. Está faltando só 30%. E aí eu vou finalizar o estudo com o terceiro ponto que eu listei, que foi: comece a dividir o que vocês têm aprendido. Meninas, quando eu entrei no meu momento de deserto, eu comecei a ser acompanhada, não era nada a ver com os grupos de casamento, fui acompanhada por uma mãe, assim, espiritual, que eu digo, porque ela me acompanhou desde adolescente. E aí ela soube da separação e ela colou em mim. Todo dia nós nos falávamos, todo dia eu conversava com ela. E ela começou a me mandar uns estudos do livro de Salmos. Então, a partir do meu segundo mês de separação, eu já comecei
a ler o livro de Salmos, porque ela me mandava os estudos de cada capítulo. Todo dia eu recebia um. E aí, quando eu passei um mês, passei 2, vendo aquilo ali, aqueles estudos, eu disse, isso aqui é demais para mim. E aí eu disse, não, eu preciso começar a dividir isso aqui com alguém. E eu comecei dessa forma. Eu montei um grupo, né? Eu já participava de um outro grupo de restauração de casamento. Sugeri para as pessoas que estavam lá, eles toparam. Aí eu montei um grupo só para estudo do livro de Salmos. Esse grupo está comigo já, eu acredito que há uns 9 meses. Nós já estamos finalizando o estudo do livro de Salmos. E esse dividir, ele fez um grande impacto para a minha vida, porque vocês percebem que eu me emociono quando eu falo, entende? Quando a gente fala, gente, o que nós estamos aprendendo é como se a gente trouxesse libertação, é diferente do que a gente só escutar. Quando vocês começarem a fazer o que eu estou dizendo, vocês vão entender. Quando a gente recebe a cura, quando a gente recebe um ensinamento, quando a gente recebe uma orientação e a gente começa a dividir aquilo ali, por isso que a gente diz que a parceira de oração é essencial você ter, porque você realmente precisa ter com quem você compartilhar. E muito por isso, porque quando a gente fala, a gente é muito edificado. Quando eu escrevo, né, geralmente os estudos eu escrevo e eu começo a ler. Quando eu começo a ler para vocês, eu sou impactada de uma maneira totalmente diferente. Eu sou impactada quando eu escrevo, sou impactada quando eu leio. E o que eu poderia dizer para vocês é esse conselho, né? É um conselho bíblico também. Consolem outras pessoas, sabe? E para que a consolação de Cristo, ela transborde. Quando a gente consola outras pessoas, a consolação que nós estamos recebendo, aquela consolação, aquilo lhe transborda. E eu vou ler a passagem que fala sobre isso, para a gente finalizar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. 2 Coríntios 1, 3 a 5. É isso, meninas. Espero que Deus esteja conduzindo vocês nesses momentos. Espero que vocês consigam plantar bons frutos nesse momento de deserto, mesmo que vocês não vejam chuva, mesmo que vocês tenham visto terra seca, plantem, porque na hora da chuva vocês vão ver que às vezes aquela sementinha só precisa de um pouquinho de água para no outro dia você acordar e ter um tapete de plantas. Então, Deus é um Deus de surpresa. Não deixem de plantar, porque há tempo, no tempo certo, nós colheremos tudo o que temos feito durante esta nossa fase. Eu creio nisso, porque quem me garante é o Senhor Jesus. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Eu sou Milena, faço parte do Ministério de Encorajadoras.